Pedro prega na casa de Cornélio e o Espírito Santo desce sobre os gentios. Capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. Olá, meu amigo, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esta série, o Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. O Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, o grande grego que deixou o livro o Evangelho segundo Lucas, e o Atos dos Apóstolos é uma continuação deste livro. É como se fosse continuando o mesmo livro, falando de Jesus. Jesus faz a ascensão como último ponto lá no livro de Lucas, e o Atos dos Apóstolos começa a partir da ascensão de Jesus. É falando sobre aqueles primeiros trabalhadores do Cristo, a maneira que ele agia, que ele se portava, não falando de todos os apóstolos, que a intenção dele queria mostrar como eram os trabalhos dele. E começa falando sobretudo do Pedro e do Paulo nesse livro, fala bastante, do Filipe também. E esse eu uso a tradução da Bíblia atualizada do Ferreira. Tudo que eu estou lendo está lá na Bíblia atualizada do Ferreira, pode ver. Nesse caso é o capítulo 10, que eu começo agora do versículo 34, falando Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar e lhe disse, lembra que Pedro estava em Jope, foi dito nos capítulos anteriores, Jope, ele recebe a visão daquele lençol com vários animais e a voz dizendo para ele comer, ele diz que não come, e depois diz, mas tudo que Deus purificou não é impuro. Mas ao mesmo tempo, lá em Cesárea, o Cornélio recebe a visão dizendo para ele mandar chamar o Pedro para vir para a casa dele, conversar com eles. E o Pedro entende que é uma mensagem para ir na direção dos judeus, porque o Cornélio era romano, não era judeu, mas já estava indo na direção da ideia do Deus único lá de Moisés, do Deus único do judaísmo. E ele e a família dele, era um homem bom fora de casa e dentro de casa, com seus funcionários, era uma pessoa respeitada, uma pessoa que usava muito a força da oração, e tem um fenômeno mediúnico que o anjo, o espírito angelical aparece para ele. Agora ele diz ao Pedro porque mandou chamar, e Pedro vai falando com eles, e então Pedro começou a falar e lhe disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidades. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz que é justo lhe aceitável. Esta é a palavra de Deus que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E entre nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou do terceiro dia e concedeu-lhe que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. E
deles todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, tudo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Ele está falando de Jesus, que o Cornélio não conheceu, as pessoas naquela casa não conheciam, mas ele conta que Jesus é enviado de Deus e que o que Jesus fez, desde o batismo que João Batista fez lá com Jesus, ele vai contando toda a história, o que Jesus curou e falou e ressuscitou depois de morto, ou seja, apareceu, é um fenômeno de materialização que é estudado no Espiritismo, para a gente entender isso. Não é milagre, ressuscitou, apareceu, porque materializou e todos os espíritos não morrem. Jesus diz: o que eu faço qualquer um pode fazer, muito mais. Mas ele aparece, conversa com eles, ensina e manda. E o Pedro está dizendo que está ali para dar testemunho daquilo. E que Jesus não veio só para o povo judeu, veio para todos os povos. Ele começa dizendo, e logo em seguida ele diz assim, escreve lá, o Lucas escreve e o Ferreira traduz: o Espírito Santo desce sobre os gentios. O Espírito Santo, a palavra antigamente era só Espírito. O Espírito Santo foi depois porque veio a coisa da teologia da Santíssima Trindade e botaram o Espírito Santo, mas pouco importa, é um fenômeno mediúnico. Ele diz: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinha vindo com Pedro, lembra que ele veio com 6 testemunhas, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água, impedir que seja batizado esses, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Esse fenômeno na casa de Cornélio, lá em Cesário, é um fenômeno muito interessante, porque lá no Pentecoste, que é um capítulo que foi lido lá atrás, que estava 120 pessoas reunidas, eles em orações, e que desce, ele diz, vê primeiro aquele estrondo, aquele barulho, aquela ventania, e depois ele vê aquelas línguas de fogo, labaredas, que é luz, ele pensa labareda, não era fogo, era luz, e ele vê na formato de língua encostando em cada um, e cada um começa a falar idiomas diferentes, idiomas daquele povo que estava ali, falando línguas, que é estudado. O Bolzano tem livros sobre isso, Camille Flammarion, Kardec falando sobre isso, para entender esse fenômeno mediúnico. Porque tem pessoas que começam a falar e faz lululu e diz que está falando línguas, não está falando nada. Mas às vezes, porque ele sabe que não está falando língua, ele está falando a língua dos anjos. A língua dos anjos ninguém entende. Os anjos, quando fala, a pessoa entende. Aí, naturalmente, se conhecesse o trabalho mediúnico de Allan Kardec, com certeza não faria isto. Mas aqui esse fenômeno é muito interessante, porque o fenômeno de Pentecoste é a mediunidade que sempre existiu a serviço do Cristo e para o Cristo, porque aquelas pessoas iam falando as coisas de Jesus, é a serviço do Cristo e para o Cristo. Na casa do Cornélio, lá na cidade de Cesário, na casa desse centurião, a família dele, as pessoas que estavam lá, recebem também esse fenômeno mediúnico e começa a falar línguas igual aquele fenômeno de Pentecoste. O primeiro Pentecoste foi no meio dos judeus, que obedecia aquelas leis disciplinares de Moisés, que fazia a circuncisão. Os homens faziam a circuncisão, que é equivalente à cirurgia de fimose, à apostectomia, eles faziam, e até hoje faz, lá naquela região. Mas aqui é o primeiro fenômeno mediúnico de línguas, de falando de línguas, aos gentis, que não tinha nada a ver com a circuncisão. É que ele está dizendo que o fenômeno mediúnico é espalhado para toda a humanidade. O fenômeno mediúnico é crescente e cada vez vai crescer mais. Joel já dizia que no futuro os jovens profetizarão e terão premonições,
que os filhos e as filhas terão visões, que os velhos terão sonhos, que as servas e a serva profetizarão, porque profeta é sinônimo de médio. É que naquela época não existia a palavra de médio, é recente, era profeta o nome que usava. Então ele está dizendo que o fenômeno mediúnico é crescente, e agora o Pedro vai iniciar o trabalho, como se dissesse, o fenômeno não é só para judeu, a mensagem de Jesus não é só para o judeu, o fenômeno mediúnico é para todos, e aqui agora era para os gentis, numa casa de gentis, que estava acontecendo um fenômeno mediúnico, que isso ia causar um impacto tão grande, porque imagine quando Pedro volta e eles falam lá em Jerusalém o que aconteceu, vai causar um impacto imenso naquele, e vai iniciar, e aí abre brechas para que depois o Barnabé vá chamar o Paulo para começar a grande jornada com os gentis. É esse fenômeno. Então, o fenômeno mediúnico, você entende agora esse Pentecoste lá em Cesárea, esse Pentecoste na casa do Cornélio, esse Pentecoste na casa dos gentis, igual o Pentecoste que houve em Jerusalém, agora lá com os judeus. É o mesmo fenômeno, é o mesmo fenômeno mediúnico que acontece hoje nas casas espíritas, mas também acontece fenômeno mediúnico em igrejas evangélicas, em igrejas católicas, porque a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, a mediunidade é patrimônio da humanidade, é um sentido novo, igual o sentido de visão, de audição, de tato, de gosto, a evidência, esse fenômeno mediúnico, porque esse fenômeno mediúnico é, acima de tudo, para acordar para o médium que ele é espírito, que é um ser em evolução e que precisa entender esse fenômeno mediúnico para entender o verdadeiro sentido da vida, o que é que você está fazendo aqui no seu momento reencarnatório, qual é o caminho que você está tomando. E o Espiritismo diz, Jesus é o modelo e o guia. Tome esse modelo e guia, que é assim que o Pedro mostra que Jesus é o modelo e guia, e que hoje nós precisamos trazer isso para a nossa prática diária. Seguidor do Cristo não é quem diz que acredita no Cristo, ou canta hino, ou recebe às vezes determinados rituais. O seguidor do Cristo é aqueles que trabalham na sua jornada evolutiva, seguindo a orientação do Cristo, ou seja, perdoando mais, amando mais, servindo mais e fazendo esforço para seu auto-melhoramento. Meu irmão, nós vamos ainda falar muito sobre isto. Esse livro fantástico, o livro Atos dos Apóstolos, fantástico, principalmente se você conhece o Espiritismo e o fenômeno mediúnico. Aí fica mais fantástico para você entender esse livro fabuloso, Atos dos Apóstolos, do Lucas, esse grande mestre grego que escreve de uma beleza fantástica para todos nós. Que Deus te guarde, uma boa sorte, até o próximo encontro. Que você e sua família tenham paz, que a paz de Jesus fique com vocês e que essa paz você espalhe aonde você estiver, com quem estiver. Deus te guie e te proteja no seu andar, no seu caminhar, nos seus passos, aonde você estiver, com quem estiver. Deus lhe guarde, Deus lhe proteja.